E é hora da gente começar o nosso papo de hoje. Vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Com a gente o doutor Marcos Dantas. Doutor Marcos é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica. Além de ser professor da Universidade Estácio de Sá, ele leciona cirurgias. É isso aí, doutor Marcos, muito bem-vindo aqui no Mundo Melhor Nativa. Bom dia, Zé Costa, bom dia, Moniquinha, é um prazer estar com vocês aí na Nativa. Bom dia, doutor. Explica pra gente, pra começar, exatamente o que é a tal da cirurgia bariátrica. Na realidade, o termo cirurgia bariátrica, que é popularmente conhecido como redução de estômago, é um conjunto de cirurgias que tem como objetivo primário levar à perda de peso. Bom, e em que casos esse procedimento ele é indicado, doutor? Olha, a cirurgia bariátrica, a indicação de cirurgia bariátrica, a indicação de redução do estômago, ela se baseia numa medida que é o índice de massa corporal, que é o IMC. Para a gente definir o IMC de uma pessoa, a gente precisa apenas conhecer o peso e a altura. Então, se nós pegamos o peso em quilogramas e dividimos pela altura em metros ao quadrado, nós vamos obter o índice de massa corporal. Por exemplo, uma pessoa com 100 quilos e 1,50 m de altura, 100 dividido por 1,5 ao quadrado, nós vamos chegar a aproximadamente 44 quilogramas por metro quadrado, seria esse o IMC dessa pessoa. Para a gente definir quem tem indicação ou quem pode ser submetido a uma cirurgia para perda de peso, essa pessoa deve ter um IMC maior do que 40 quilogramas por metro quadrado, uma obesidade que hoje a gente chama de grau 3 e que antigamente nós chamávamos de obesidade mórbida, mas eventualmente alguém que tem IMC maior do que 35 e muitas doenças associadas à obesidade pode também ser candidato a esse tipo de cirurgia. Muito bem, quer dizer que tem que fazer uma continha ali para saber exatamente se a pessoa tem essa obesidade que requira, né, uma cirurgia. A Rosana de Copacabana pergunta: existe algum cuidado específico que deve ser tomado antes da cirurgia, doutor? Bom, Rosana, sim, sem dúvida existem muitos cuidados que devem ser tomados antes da operação. A gente inicialmente passa por uma fase que a gente chama de fase da informação. A pessoa precisa conhecer o que é a operação, quais são os riscos, quais são os objetivos, quais são as expectativas de resultado, para aí sim se candidatar à cirurgia. Vai passar então por uma segunda fase, que é uma fase de avaliações. Há toda uma avaliação multidisciplinar com psicólogas, nutricionistas, exames pré-operatórios, e aí sim essa pessoa vai estar pronta para a realização da cirurgia. Muito bem, e o Felipe de Costa Barros pergunta se é possível fazer esse tipo de cirurgia pelo SUS, doutor. Bom, Felipe, é sim possível fazer a cirurgia pelo SUS. Opa. Aqui no Rio de Janeiro, alguns hospitais estão credenciados pelo SUS para esse tipo de cirurgia, mas sem dúvida essa oferta de cirurgia está muito abaixo da demanda, então a gente precisava de mais unidades realizando esse tipo de cirurgia, mas sim você encontra algumas unidades públicas oferecendo esse tratamento. Quer dizer, como sempre, né, pode fazer pelo SUS, mas a fila é enorme. E a seguir vamos saber os riscos, benefícios e efeitos colaterais da cirurgia bariátrica. Flávio de Marechal Hermes é quem quer saber se a pessoa que se submete a essa cirurgia de redução do estômago, se pode comer de tudo depois, doutor. Bom, Flávio, a cirurgia é uma medida radical para perda de peso. E ela é parte de um processo, quer dizer, a cirurgia isoladamente não funciona. Com certeza. Ela precisa ser acompanhada de uma série de medidas, entre elas uma mudança no seu hábito alimentar. Quer dizer, se você se submete a um procedimento cirúrgico para perder peso e luta contra essa operação, comendo alimentos calóricos, comendo de maneira inadequada, talvez não seja esse o melhor caminho para a sua perda de peso. É claro que é possível comer de tudo em termos de qualidade, mas a gente quer manter uma alimentação balanceada após a operação para que o resultado da cirurgia seja melhor ainda. Bom, a Jane do Recreio está perguntando se esse tipo de operação é uma cirurgia plástica. Não, Jane, de maneira nenhuma. O objetivo da cirurgia bariátrica, ele não tem, a cirurgia bariátrica não tem uma finalidade estética. A cirurgia bariátrica, na realidade, tem por objetivo prover grande perda de peso, com consequente melhora das condições associadas à obesidade, como hipertensão, diabetes, problemas com colesterol, triglicerídeos, etc. Ô, doutor, a Rebeca de Madureira pergunta se existe algum risco ou efeito colateral da cirurgia. Olha,
Do ponto de vista de como operação, como qualquer operação, existem riscos anestésicos e você vai submeter uma pessoa com grande excesso de peso a uma anestesia geral e a um procedimento cirúrgico. Então existem riscos anestésicos e existem riscos inerentes à própria operação, como hemorragias, infecções decorrentes de um procedimento cirúrgico. Coisa então, normal. no período pré-operatório, os riscos anestésicos e cirúrgicos iniciais, como hemorragias, infecções, fenômenos tromboembólicos, são os mais comuns. No entanto, esses eventos acontecem num número muito pequeno. E o Enzo de Botafogo pergunta se tem que fazer exercício depois da cirurgia, se é uma coisa realmente obrigatória, assim, fazer exercício para ter um resultado bacana da cirurgia, doutor. Enzo, a cirurgia ela é parte de um processo. Esse processo envolve uma operação, mas envolve também uma mudança de hábito de vida. Então, sem dúvida, aquele que se submete a uma cirurgia, que a partir daí perde grande quantidade de peso e que se reeduca, que come de maneira adequada, que pratica atividades físicas, essa pessoa tem maior chance de obter o sucesso com a operação do que aquele que apenas realiza a operação, claro, mas que continua com hábitos de vida sedentários, que se alimenta de maneira irregular. Então, sem dúvida, não é que a prática de atividades físicas seja obrigatória, mas ela é altamente recomendável após uma cirurgia. Muito bem, boa. Olha, a Gisele da Pavuna está perguntando se este procedimento é reversível caso haja algum arrependimento. Gisele, a cirurgia bariátrica ela é inicialmente feita para ser definitiva. Dentro do conjunto de cirurgias bariátricas, existem operações que absolutamente são irreversíveis. Entretanto, outros tipos de cirurgias podem até ser revertidos, mas são apenas revertidos quando, em decorrência da cirurgia, surge um problema de saúde que nos obrigue a desfazer a operação. Isso é extremamente incomum. Muito bem. E agora, doutor, como é que a gente pode, que dicas que a gente pode dar para a pessoa que está pretendendo fazer essa cirurgia? Como escolher um bom cirurgião bariátrico? Olha, a recomendação inicial talvez fosse a pessoa ir ao site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e encontrar lá aqueles membros da sociedade. Não quer dizer que o membro da sociedade é a pessoa mais qualificada. No entanto, de certa forma, aquele que frequenta o ambiente societário e que se torna membro de uma sociedade médica tem que cumprir requisitos mínimos para isso. Então, ali talvez você consiga encontrar os profissionais que de alguma forma têm qualificação para esse tipo de procedimento. Boa. Tá bom. Doutor Marcos, muito agradecida pela sua presença aqui. Isso. Fez hoje a nossa saúde melhor e o nosso mundo também. Deixe seus contatos. Obrigado, doutor. Obrigado, Zé Costa. Obrigado, Moniquinha. As pessoas que quiserem entrar em contato podem fazer isso através do e-mail. O e-mail é mvdantas@marcosdantas.com, com U, Marcos com U, ou através do consultório, cujo telefone é o 2484-3850 aqui no Rio de Janeiro.